Oi pessoal, aqui é o Robson, gravando mais um vídeo para o canal do Agente Comunitário de Saúde. E hoje a gente vai inaugurar mais uma playlist muito interessante sobre os autores e professores que nós seguimos aqui no canal. Um dos professores é o Ladislau Dalbor, que a gente vai fazer esse vídeo aqui do primeiro capítulo do livro dele. O outro é o professor Paulo Ghiraldelli e depois a Maria Lúcia Fatorelli. Esses três professores e autores também é que nós seguimos aqui no canal. E vocês podem ter eles no canal quando vocês entrarem na guia falando sobre o canal, né? Tem todos os links para entrar no canal deles ou segui-los, tá bom? Então, o que motivou para a gente fazer esse canal, ou esse vídeo no caso, e começar essa playlist? A prefeita aqui de Praia Grande, ela colocou e propagandou no seu Facebook a entrada da cidade no plano e no projeto de diminuição do CO2 aqui na cidade. Esse programa é do estado de São Paulo e esse programa tem a intenção de diminuir a carga, né, de CO2 na atmosfera. Isso causando o efeito estufa, né, e no caso diminuindo o efeito estufa. Então isso nos motivou a gravar esse vídeo e mostrar para as pessoas que nós entendemos sobre esse assunto também, tá ok? Bom, antes disso, vamos dar uns recadinhos. A vacina da Covid-19, ela já alcançou a idade de 50 anos. Então, para vocês que têm 50 anos, já podem se vacinar da Covid, tá bom? Isso é feito aqui na São Jorge. Tem um ponto de vacinação que é o Conviver, é na quadra do Conviver, tá? Atrás da USAFA São Jorge. Bom, pedir para vocês também darem um like agora, né? Dê um like, não economize o dedo aí para dar o like. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, que é muito importante as informações que a gente vai passar aqui sobre o meio ambiente, né? Sobre o que está acontecendo com o nosso planeta Terra. Então é importante as pessoas estarem sabendo sobre isso. Vou falar um pouquinho do currículo do professor Dalbor. Ladislau Dalbor. Eu vou ler aqui a orelhinha no final do livro e depois eu mostro o livro para vocês. O professor Ladislau Dalbor é economista, professor titular e pós-graduado da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Foi consultor de diversas agências das Nações Unidas, governos e municípios, além de várias organizações do Sistema S. O Sistema S é o Senai, o Senac e vários outros, tá? É colaborador de Outras Palavras, que é um site também, e autor e coautor de cerca de 40 livros. Um deles a gente está mostrando aqui para vocês pelo primeiro capítulo. Parte de sua produção intelectual está disponível na página dalbor.org. Nessa página também você vai encontrar o livro do professor Dalbor, esse livro que nós estamos lendo aqui para vocês e mostrando alguns aspectos e divulgando para vocês, tá? A informação nunca é demais. Vou mostrar para vocês a capa do livro, A Era do Capital Improdutivo, né? Professor Dalbor. Essa aqui é a segunda edição, é de 2017 e fala sobre a economia em geral, de uma forma bem simples que qualquer pessoa pode entender. E por isso, né, lógico que eu entendi e gostaria de estar passando para vocês e divulgando para vocês. O livro ele pode ser encontrado em livrarias, no caso, aqui é R$ 45,00 que eu comprei, é uma coisa bem barata. E também você pode encontrá-lo de graça, mas pelo meio digital, no site que eu apresentei para vocês aqui, que é o dalbor.org, tá bom? Depois eu coloco na descrição do vídeo sobre como você adquirir esse livro na forma eletrônica. Beleza.
Bom, gente, mostrado o livro, o currículo do professor, vamos falar aqui do capítulo 1 do livro, que veio muito a calhar com o que a nossa prefeita está fazendo, né? Se inscrevendo num programa que é muito interessante para o meio ambiente, que é a diminuição do carbono, né? Do CO2 na atmosfera, tá bom? E por que ela fez isso, né? Por que São Paulo está aderindo a essa diminuição de CO2, né? E por que o CO2 causa problema no meio ambiente? Bom, no primeiro capítulo ele fala sobre a dimensão dos desafios. O que isso, o meio ambiente, afeta na economia? É dividido em 3 pontos, né? No caso, a dinâmica ambiental, que é esse primeiro ponto que a gente vai comentar hoje no nosso vídeo. A esterilização dos recursos financeiros também e a desigualdade crescente. Tá? Então, vamos começar aqui pela dinâmica ambiental. Eu vou falar para vocês sobre um gráfico, né? E esse gráfico ele vai dizer tudo sobre esse primeiro parágrafo ou ponto do capítulo. E é muito interessante a gente discorrer toda essa parte desse primeiro capítulo em cima desse gráfico, que vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Eu vou diminuir aqui um pouco a tela, a minha, no caso, a tela, né? E para vocês poderem dar uma olhada no gráfico. Vou deixar aqui meio no cantinho. Bom, aqui esse gráfico ele mostra basicamente a tendência, as macro tendências. Esse gráfico ele vem de 1750 a 2000, mas ele é extremamente atual. Você vê que ele começa aqui, ó, pequeno, né? Bem pequeno aqui. Depois ele dá uma guinada extraordinária aqui, ó, vertiginosa. E todas as linhas aqui do gráfico, elas convergem para cima, muito para cima. Bem radical mesmo, tá bom? Então, como eu disse, né, é um gráfico de 1750, o ano, até 2000. A fonte que o professor tirou foi do New Scientist, de 18 de outubro de 2008, página 40. Ele fala aqui, discorre, né, que é pouco importante o gráfico ser de 2008. Por quê? Porque as coisas elas continuam sendo atuais, porque não foi feito nada para se diminuir todos esses problemas que a gente vai mencionar agora, tá? Então, a primeira linha do gráfico, né, que ele numera aqui, é a primeira linha, que é a número 1. Northern Hemisphere Average Surface Temperature. Aqui a gente já dá para ver e entender que se trata de uma temperatura. Então, traduzindo, basicamente, seria assim, temperatura média da superfície do hemisfério norte. Então, você tem lá o globo terrestre. O globo terrestre ele é dividido em 2 partes, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. E pela linha do Equador. Então, você tem a linha do Equador divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. Como vocês sabem, no hemisfério sul fica o Brasil e a América do Sul, né, os países do sul. E no hemisfério norte são os países, a Europa, a parte da Europa e os Estados Unidos. Ficam nessa área. Então, o gráfico aqui da primeira linha, ele está mostrando para vocês o hemisfério norte em relação à temperatura, tá bom? Então, vocês veem aqui, ó, que ele começa aqui baixo, tem um picozinho aqui, mais ou menos, e dá uma guinada aqui extraordinária e nunca mais vai parar. Ele sempre está subindo. A temperatura, no caso, isso é muito complexo, né, para as regiões. Inclusive, em 2018, não sei se vocês viram isso, mas houve mortes, né, nos países da Europa
com temperaturas de 37 a 40 graus. Então, várias pessoas morreram por causa dessa temperatura. Então, realmente, ele é muito importante esse dado aqui para a gente mencionar. O segundo dado é a população também, que é muito importante. Você vê que os gráficos ou as linhas, elas convergem sempre para a mesma tendência, tá? Sempre para cima. A população, nesse caso, ela saltou, né, de 1900, éramos 1,5 bilhão de pessoas no planeta, e hoje, depois de 2017, no caso do livro, somos 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Provavelmente já chegamos em 8 bilhões, né? Porque já estamos em 2021. Então, realmente, a Terra, ela não, com esses fatores, logo esses primeiros que a gente está mostrando, já não consegue suportar mais, né, tantas pessoas e a temperatura aumentando. Na linha 3, a gente chega no carbono, a concentração de CO2 na atmosfera. E essa concentração também, olha, a linha 3, ela vai para cima também, converge para o alto. Isso também é insustentável. Por que acontece, né, o acúmulo de CO2? Por causa das emissões dos carros, né, que emitem CO2, da queima de florestas, né? E vocês sabem que as árvores, elas concentram o CO2 e para depois elas liberarem o oxigênio. Então, se você queima uma árvore, você está liberando para a atmosfera CO2. Gado também, ele manda CO2, e os combustíveis, né, fósseis, no caso os carros e ônibus, caminhões e etc. Essa concentração também está sendo elevadíssima. Então, por isso que a gente tem que aplaudir a iniciativa da nossa prefeita aqui da cidade de estar entrando nessa corrida para diminuir o CO2. O CO2 ele causa o efeito estufa, né? Então, por exemplo, você tem o raio solar que passa pela atmosfera, né? Que tem a camada de ozônio, bate na Terra e ele volta. Teoricamente, ele voltaria para o espaço, mas como você tem aquela nuvem de CO2 encobrindo todo o planeta, o raio solar ele bate nessa camada de CO2 e volta para a Terra e continua aquecendo a Terra. Por isso, esses elevados números de temperatura, tá bom? Outro item que é muito interessante a gente observar é o GDP. Em inglês, significa Gross Domestic Product, que é o Produto Interno Bruto. Também o Produto Interno Bruto é um fator interessante da gente se observar, porque o planeta, as pessoas estão consumindo mais, então se produz mais e consome mais. Aí você extingue todos os recursos que o planeta tem. Esse também é um dado que precisa se ver no meio ambiente, tá bom? É interessante a gente ver, porque se o PIB aumenta, significa que você está consumindo muito mais do que você consumia antes. Tanto que aqui o gráfico está mostrando, tá? É uma curva sempre ascendente, né? Nunca diminui. O quinto é Loss of Tropical Rainforest and Woodland. Nesse caso, é a perda da floresta tropical e bosques. A gente vê isso todo dia aqui no Brasil, com relação à Amazônia, as queimadas. Então, você está queimando árvore, você está mandando CO2 para a atmosfera. Então, você aumenta aquela camada de CO2 e não deixa os raios solares saírem e aquecem a Terra, e aumentando a temperatura, e assim vai. Espécies extinctas, que é a sexta linha, aqui, ó, são espécies em extinção. Também você vê nos mares aí sumindo todos os peixes, né? Quando você queima a floresta também, você acaba com os animais da floresta. 7. Motor Vehicles. São veículos motorizados, também aumentando vertiginosamente. Isso causa o efeito estufa.
também de novo. O uso da água, water use, que é a 8ª linha, também aumentando vertiginosamente. Nesse caso aqui é bom ressaltar que existe o aquífero Guarani aqui no Brasil Central, que é uma das maiores reservas de água do mundo, com 160 trilhões de litros de água. Isso é quase que imensurável, né? Uma coisa assim espetacular que a gente tem de água doce, que vai ser um produto que vai ser uma coisa assim que vai influenciar em guerras no futuro, provavelmente, porque vai faltar água, né? E o que a gente está fazendo com esse aquífero? A gente está querendo privatizar, ou se já não privatizou, porque o projeto de lei, através de um senador, Tasso Gereissati, chamado senador Coca-Cola, ele quer vender esse aquífero para as empresas Coca-Cola e Nestlé, ou seja, privatizar a água que é nossa, entendeu? E essas coisas que a gente não consegue vislumbrar, o povo em si, né, as pessoas que são comuns como nós, não olham a natureza dessa forma, né? Se olhássemos, né, a gente não deixaria acontecer um projeto de lei dessa magnitude. O projeto de lei é 4162, ele já foi aprovado, só falta as empresas comprarem. Então, eu não sei se vai dar para a gente ainda conseguir impedir isso daí, tá? Paper Consumption, isso aqui é a linha 9, é o consumo de papel. Também é outra coisa que é absurdo, você acaba com as florestas consumindo mais papel, né? A 10ª linha é a Fisheries Exploited. No caso, a pescarias exploradas, também muita pescaria explorada, como a gente já tinha dito, né, os peixes estão sumindo também, porque há uma onda enorme de pescaria assim indiscriminadamente, e as pessoas pensam que nunca vai acabar os peixes, e eu digo que ao contrário, muitas espécies estão acabando, tá? Outra coisa que é muito interessante se observar é a camada de ozônio. Ozone depletion, destruição do ozônio. A camada de ozônio ela é formada por 3 moléculas de oxigênio, significa o O3. Isso seria o que? A proteção da Terra, né? Quando a gente passa protetor solar, a gente tem uma proteção dos raios solares, os ultravioletas, para não queimar a nossa pele. A função do O3 ou do ozônio é a mesma coisa, é você proteger o planeta dos raios solares, os raios solares que são maléficos para a nossa pele, para o nosso organismo. Então, no caso, o que está acontecendo? Existem muitos buracos na camada de ozônio, devido a algumas substâncias que nós utilizamos aqui, artificiais, que são expelidas, né, para a atmosfera e acabam destruindo a camada de ozônio. E isso também é um dado muito, muito importante de a gente se ver. Aqui, ó, se eu puxar aqui, eu vou ver, olha aqui, ó, é a linha 11. Olha como é que ela está extremamente inclinada aqui, tá? E vai para cima e não para mais. Então, por isso que a gente sente, poxa, nossa, o sol parece que está queimando mais do que antes, né? É incrível isso. Então, é por causa disso, por causa da camada de ozônio, tá bom? E a última linha, que é a linha 12, também é uma inclinação assim bem violenta para cima. Foreign investment, são os investimentos estrangeiros. Então, está se investindo muito, tá bom? E se investindo muito significa o quê? As pessoas elas estão investindo mais, consumindo mais, produzindo mais, ou seja, você vai acabando totalmente com os recursos, né? Então, por isso que é importante você olhar também como estão os investimentos no mundo. E se ele está numa forma crescente, significa que a gente está produzindo mais
e tirando muito mais do meio ambiente para produzir essas coisas. Tá bom? Gente, olha, esse é o livro do professor Dalbor. Esse é o primeiro capítulo de uma playlist que a gente vai fazer várias, né, desse livro. Vou aumentar aqui a tela. Já agradecendo vocês, né, por estarem aqui até o final, ou vendo esse vídeo com a gente. E dê o like, vocês que ficaram até o final. Compartilhe esse vídeo, porque é muito interessante, né? A gente está falando sobre o meio ambiente no momento que a nossa prefeita ela está trabalhando com isso agora. Ela assinou esse termo no dia 10 desse mês mesmo, dia 10 de junho. Então, eu já faço um apelo para a prefeita, né? Quando ela tiver o plano, né, de como eliminar ou diminuir o CO2 da atmosfera aqui na Praia Grande, que ela nos divulgue, né, e a gente entenda como é que ela vai fazer isso, tá ok? Então tá bom, gente. De novo, dê um like, por favor, compartilhe com seus amigos e daqui a pouco a gente volta.